Ainda falando sobre eleições, né? A gente está chegando na reta final da pré-campanha, aí a gente comentou isso, está trazendo esses bastidores todos e a movimentação está cada vez mais intensa em relação aos políticos que se colocam como pré-candidatos, que a gente sabe que são atores fortes no meio desse pleito de 2022. A gente fez aqui na Rede Difusora de Rádios, você conduziu junto com o jornalista Fred Lobão uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à presidência da República. E nessa entrevista, a gente destacou, inclusive, nas nossas redes, distribuiu, repercutiu bastante, o afago, a declaração ali do ex-presidente Lula ao Omar Aziz, senador que se coloca como pré-candidato à reeleição, dizendo que gostaria de apoiar Omar Aziz, caso ele venha candidato realmente à reeleição ao Senado, de que está com ele. E agora a gente vê o outro lado também fazendo esse aceno, né? O senador Omar Aziz, ele teve um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez questão de divulgar, né, Rose? Eu também faria, né, se fosse candidato. E o senador Omar Aziz e tudo, que ele não é bobo, né, nesse jogo eleitoral. Aliás, é um dos mais inteligentes. E eu sei que muita gente, quando ouve isso, fica bem revoltada comigo, viu, Rafael? Eu já vi. Você está do lado do Omar? Quando eu falo que o senador Omar é uma das cabeças políticas do país, do país também, claro, mas do estado do Amazonas, das principais lideranças de articulação. E a prova é essa, né? A prova é essa, o líder das pesquisas eleitorais no país, alguém que tem muito apoio, há já perspectivas de que o presidente Lula, né, mantendo o jogo da forma como está neste momento, há uma grande possibilidade de que ele seja o mais votado no estado do Amazonas. E a gente vê aí a configuração, só para justificar esse ângulo, que é avaliado por várias pessoas, porque no interior do estado há uma hegemonia quase do PT. Inclusive, quando o presidente Bolsonaro foi o mais votado no estado do Amazonas, ele só venceu no segundo turno em 2 municípios. O interior continua nas pesquisas também muito pró-Lula, né, pró-PT. Em Manaus, houve uma maioria de votos para o presidente Bolsonaro, mas há também, com clareza, desde a eleição passada, que muitas pessoas que votaram no presidente Bolsonaro votaram porque o Lula estava preso, né? Se a primeira opção de votos dele era Lula. E acreditem, se quiser, né? A quem não consegue compreender aí os detalhes dessa definição de voto, nem todo mundo vota ideologicamente, né? As pessoas têm outros parâmetros de voto. Alguns gostavam do Lula, não tinha Lula, votavam no Bolsonaro, né? E a outra coisa é que há toda uma influência da economia, algumas coisas, alguns desacertos que foram feitos pelo governo federal promovido no estado do Amazonas e que o ex-presidente Lula ataca frontalmente, diretamente, se comunica com essas pessoas aqui no estado do Amazonas. Então eu vejo muitas pessoas, inclusive, que têm resistência ao PT, já fazendo declarações de que, da forma como está, a única opção possível é o PT, é o Lula, não o Bolsonaro, né? Da forma como foi tratado o estado do Amazonas. Há, sim, pessoas que pensam assim, como também há aquelas que vão se irritar com o que eu estou falando e que elas amam incondicionalmente o presidente Bolsonaro. Mas, numa configuração maior, há uma vantagem para o ex-presidente Lula, né, no cenário político e eleitoral deste ano. E por isso a importância desse vídeo dele em relação ao senador Omar Aziz, que disputa a sua reeleição num cenário bem apertado também para ele, né? Outros políticos também tiveram esse encontro com o presidente Lula, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rose. A gente tem observado o senador Eduardo Braga também tentando fechar essa aliança. Inclusive, ele declarou aqui para a Band News Difusora, numa entrevista exclusiva, que a candidatura dele, né, a pré-candidatura, pressupõe uma aliança com o ex-presidente Lula, né, uma condição de vir candidato ao governo tendo a aliança do ex-presidente Lula. Perfeito, é isso mesmo. As reuniões de ontem, inclusive depois dessa reunião maior com essas lideranças, Omar Aziz, Sinésio Campos, Anny Moura, outras lideranças nacionais do PT, sobre que Zé Ricardo chegou depois também, o deputado federal, mas houve uma outra reunião com o senador Eduardo Braga, mais uma, porque há uns 5 ou 6 dias ele também se reuniu com o ex-presidente Lula, e eles marcaram uma próxima reunião para a segunda-feira que vem. E aí, sim, o que está acontecendo, de fato, embora assim, a gente veja na divulgação depois dessa reunião, o apoio declarado, público, explícito do Lula ao senador Omar Aziz.
e a Zona Franca de Manaus, né? Isso está bem claro naquele vídeo, sendo que a Zona Franca foi realmente um dos destaques da atuação do senador Omar Aziz nos últimos anos desse mandato dele, né? Nesse mandato dele de senador. E aí vem essa pauta na fala do ex-presidente Lula. Eu só queria falar um pouquinho mais sobre essa declaração ao Omar Aziz, que a gente já vem trazendo essas informações dos bastidores, ela já vinha se configurando. Para a gente que está acompanhando, não chega a ser uma novidade, mas para o eleitorado, que não acompanha diretamente as notícias de política, como nós acompanhamos, e que está acendendo esta atenção neste momento para começar a prestar atenção quem são os candidatos, quem que eu vou votar, quais são as minhas opções de voto, né? Para esse eleitorado tem um outro efeito esse vídeo, entendeu? O que acontece é que, nesse momento, há um outro efeito no eleitorado. E é uma declaração pública, explícita, né? A gente via isso se configurar de bastidores, a gente viu na entrevista na Band News ele falar que esperava que o Omar fosse candidato, que iria apoiá-lo. Até a decisão para o Palanque ele condicionou a entender como estava a visão do Omar sobre essa construção. Mas agora ele fala declaradamente, olha, é importante reeleger o Omar Aziz para o Amazonas e para o meu projeto político para o país. Então essa é uma declaração de apoio de muito prestígio que o senador Omar traz desse encontro.